Nós vamos entrevistar hoje a psicóloga Carolina Cunha, que vai dar dicas de como falar sobre divórcio com os filhos. O que a gente observa muito, assim, na verdade, no próprio consultório, é que esse conflito dos pais mesmo, né, de repente entrar em contato com esse fracasso, né, que a princípio que era um plano que durasse para sempre, acaba não durando, então tendo que ser interrompido por algum motivo ou por outro, mas na verdade isso é bastante frequente e as crianças e os jovens acabam sofrendo bastante. Sofrendo muito. Em função dessa separação, desse divórcio. Talvez sofrendo mais até do que os pais, eu não sei se... Porque na cabeça dos pais, pelo menos quando se chega a essa decisão, é porque... Com certeza muitas tentativas foram feitas e já está meio que resolvido, apesar de não ser fácil, ser muito dolorido. Mas para os filhos é muito complicado, né? É bastante, assim. E na verdade essa é uma orientação que a gente sempre passa para os pais. Que a partir do momento que você se comprometeu a estabelecer, a ter, né, uma família realmente, a exercer esse papel social de pai e mãe, que no futuro você pode se separar enquanto marido e mulher. Mas enquanto pai e mãe essa relação vai ser para sempre. É verdade, não existe ex-pai, ex-mãe, nem ex-filho, né? Exatamente, às vezes os pais confundem um pouco isso. Então na verdade ele é o meu ex-marido, então eu não preciso mais conversar com ele, não preciso mais ter um contato próximo, muito pelo contrário. Vocês vão continuar essa tríade, né, então, que na realidade é o que sustenta a própria família, o pai, a mãe, os filhos, vão se manter. Então tem muitos casos que a gente inclusive orienta para os pais saírem juntos, o pai e a mãe saírem junto com os filhos. E algumas pessoas questionam, falam assim, nossa, mas não é estranho você sair com o seu ex-marido? Você está saindo sim com o seu ex-marido, mas você está saindo com o seu atual pai do seu filho. Então, na verdade, eu acho que é bem esse o foco da orientação que a gente procura passar para os pais desse momento. Esse é um ponto muito interessante que você está tocando, porque normalmente uma separação, pelo menos a princípio, ela envolve mágoa, né? Bastante. Envolve mágoa, como você falou, frustração, aquele sentimento de frustração, de fracasso, né? Exatamente. De ter investido. E as pessoas... talvez um mais, outro menos, mas eu creio que ambos saem com esse sentimento e tem a mágoa, e tem a dor e tudo mais, né? E acho que tem aquela vontade, eu nunca mais quero olhar, nunca mais quero tocar, mas pro bem dos filhos é preciso vencer isso, né, Carolina? Tem que vencer e tem que vencer assim, de uma forma mais tranquila possível, assim, para os próprios filhos, porque a gente observa muito, assim, que as crianças, eles sofrem bastante, eles criam muitas fantasias, né, então, fui eu culpada pela separação, então, meus pais... É muito comum isso, a criança achar que a culpa é dela? É muito... Bastante comum, por isso que também uma das orientações bastante frequentes que a gente passa para os pais é serem o máximo transparente possíveis, claro que adequando a linguagem, né, ser uma criança menorzinha, de 2 a 3 anos, então, a linguagem que você vai utilizar, até em função do nível de compreensão é mas assim, colocar as claras realmente o que está acontecendo, deixar bem claro que essa base, né, essa tríade familiar vai se manter, então vai independente... continuar sendo papai, vai continuar sendo a mamãe, exatamente, né? Que isso é muito importante, assim, da criança ter sempre bem claro. Por que a criança tem esse sentimento de culpa quando os pais se separam? Principalmente quando a situação não é aberta. Então, quando ficam assim aquelas discussões que os motivos não estão aparentes. Então, que na realidade a criança que às vezes os pais eles subestimam um pouco a capacidade de compreensão, né, dos filhos. Então, acham que os filhos não estão percebendo muito e de repente se separam. Então, para os filhos acham que acaba sendo uma surpresa. Então, tem assim o próprio desenvolvimento da criança lida muito com isso, né? Esse lado fantasioso, esse lado de sempre se sentir envolvido nas relações, e ele sabe que ele está envolvido nessas relações de alguma forma. Então vai ver que eu fiz alguma coisa errada, né? Eu acho que eu devo ter deixado meu pai triste ou a minha mãe triste. Exatamente. Né? Quais são os principais erros que os pais que se separam cometem? Você já falou sobre o fato de não ser aberto, não sentar para conversar. Quais outros erros que a gente pode elencar assim nessa situação? Em linhas gerais, assim, um erro bastante frequente que a gente observa é o pai ou a mãe em diferentes momentos falando mal
um do outro. Então, na verdade, é porque a sua mãe, mas porque seu pai. Então, assim, e usa a criança como exatamente, um escape, né? Exatamente, a criança fica nesse jogo, nesse meio de campo, então às vezes a própria criança acaba sendo a responsabilidade por levar e trazer informações. Então isso que a gente sempre orienta, quer falar mal, não concorda, né? Em algum momento quer desabafar, não use exatamente, o filho, né? Pra exatamente, você tem de repente um amigo, tem um parente, tem até mesmo profissionais que podem te ajudar nesse sentido, para também não entrar nessa questão de chantagem. Então, porque às vezes assim, os pais querem se sentir um pouco mais queridos, né, pelos filhos. Então, porque você viu quando você vem aqui em casa, você viu que aqui é mais legal, você viu que aqui você pode assistir... Estão disputando o exatamente, assistir televisão até as 11 horas da noite, mas na casa da sua mãe você não pode, né? Então, assim, esses comentários que muitas vezes passam em tom de brincadeira, mas que na realidade a criança, ela percebe isso e fica sendo esse jogo. Então, é muito importante que algumas regras básicas sejam estabelecidas, respeitando a dinâmica de cada casa, mas, por exemplo, se na hora do jantar tem que comer frutas, verduras e legumes, isso vale tanto para a casa do pai quanto para a casa da mãe.